Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra nós lemos a Bíblia na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra, nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada. E ao final da leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos ser, eu e você, abençoados com a compreensão da Palavra de Deus. Muito bem, e como eu falei, no Momento da Palavra de hoje, nós leremos o capítulo 28 do livro de Gênesis. O capítulo 28 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou e lhe disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, se for a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. E a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão horrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. E como eu tenho dito, todo texto bíblico, ele encerra, ele contém muitas verdades, e esse texto não é diferente.
Este texto ele nos dá muitas informações importantes e faz uma revelação também. Uma revelação grande, uma revelação, como eu já expliquei aqui em outros textos bíblicos, em uma revelação chamada tipológica. E eu vou explicar isso daqui a pouco para você. Veja bem, o texto diz o seguinte, que Isaac chamou a Jacó, abençoou, detalhou até melhor a bênção que ele já tinha dado a Jacó, achando-se ele Esaú, transmitiu para ele a bênção de Abraão, a promessa da terra, de dar as terras à descendência, transmitiu para ele, e ele e Rebeca mandaram Jacó para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Muito bem. E Jacó foi. E Esaú, seu irmão, ele viu essa orientação do pai, de Isaac, para Jacó, de que não tomasse ele, Jacó, esposa entre as filhas, entre as mulheres da região onde eles estavam, de Canaã. Porque, como eu já expliquei em vídeos anteriores, essas mulheres, essas pessoas eram povos idólatras, contrários ao Senhor. Então, da mesma forma que Abraão orientou Isaac, Isaac orientou Jacó. E Esaú viu essa orientação. Ele já tinha perdido a bênção da primogenitura, é verdade. Porque, como eu falei, ele mesmo desprezou essa bênção. Mas viu a posição de Isaac, viu que Jacó obedecia ao que Isaac orientara, e ele quis fazer uma imitação, por assim dizer, daquilo que Jacó faria. Então, o que ele fez? O que Esaú fez? Ele percebeu, diz o texto, o versículo 8 diz: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, o que ele fez? Não, eu já tomei 2 mulheres aqui dos povos de Canaã, mas essas mulheres não agradam ao meu pai, não agradam ao meu pai. Meu pai deu uma outra orientação para Jacó, que fosse buscar esposa entre a família, dentro do próprio seio da família, entre as primas. E o que ele fez? Vou querer fazer parecido. Possivelmente ele queria agradar ao pai. Talvez até esperasse alguma sobra de bênção ainda para ele. Mas o que ele foi fazer? Não, eu vou de fato buscar entre a família do meu pai. Vou buscar a esposa dentro das descendentes de Abraão, da minha família. Mas ele foi não para os descendentes de Isaac e sua família, de Rebeca, da família de Rebeca, mas ele foi justamente no lado oposto, para a família de Ismael, que também, nós já vimos isso, era filho de Abraão, mas era o filho de Abraão com Agar, não com Sara. Então veja, até tentando seguir a orientação de sua família, que vinha da orientação de Deus, até tentando seguir isso, ele faz da forma inversa.
Então, assim como Jacó foi até a casa de Labão, e nós veremos isso com o decorrer da leitura, das leituras dos próximos capítulos, ao invés de ir na mesma direção, ele foi na direção oposta, buscar mais esposas. Veja, ele não deixou as cananeias, ele não deixou as mulheres que desagradavam a família e ao Senhor. Ele continuou com elas, mas buscou mais esposa na família de Ismael, o filho de Abraão, com Agar. Aquele cujas esposas buscou no Egito. Onde já vimos, por exemplo, que o próprio Deus orientou a Isaac não descer ao Egito. Nós já vimos isso em capítulos anteriores. Então veja, até mesmo quando ele tentou fazer um arrumadinho para tentar agradar ao pai, ele faz da forma inversa. Porque o coração dele não estava apegado ao Senhor. O coração dele, mesmo querendo aparentar fazer o certo, ele só continuava conseguindo fazer o errado. Porque muita gente também é assim, meu amigo e minha amiga. Simulam ser tementes a Deus, simulam crer em Jesus, simulam seguir as orientações de Deus. Mas basta uma análise mais cuidadosa e percebemos que aquela atitude, que aquela postura, que aquela palavra não é nada mais do que simulação. E foi isso que Esaú fez. Mas Jacó seguiu a orientação da mãe e do pai e foi, de fato, em direção à família do irmão da mãe, Labão. E no caminho, numa noite, Jacó se deitou. O texto diz que a tarde, já tinha terminado, já era escuro. Jacó se deitou e foi dormir. E neste sonho, Jacó viu uma escada que tinha os pés, a parte inferior da escada, na terra, e a parte superior nos céus. E da parte superior, o versículo 13 diz: E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Então veja, Deus confirmou aquela bênção que o seu pai, Isaque, pai de Jacó, Isaque, havia dado a ele, a bênção de Abraão. A promessa de Deus que a sua descendência tomaria posse de toda aquela região. Então, nesse sonho, Deus confirma a aliança.
feita com Abraão, agora com seu descendente Jacó. E aqui, nesse sonho, é que encontramos a revelação tipológica da qual falei no início desse vídeo. Porque essa escada representa, é uma indicação, como eu falei, a revelação tipológica é justamente isso, é a narração de um fato, mas que também, além de representar o fato narrado, representa a revelação de uma realidade, normalmente uma realidade espiritual. Então aqui, esse texto da escada, esse sonho que Jacó teve da escada, representa Jesus Cristo. Jesus, aquele que é o mediador entre o homem e Deus. O homem que está na terra, no caso, no texto, no sonho de Jacó, e Deus que está em cima da escada. Então, a escada representa Jesus, essa mediação que existe entre o homem terreno e Deus nos céus. Através de Jesus, é que nós temos, como diz a própria Bíblia, o mediador. Segundo a própria Bíblia, apenas Jesus é o mediador entre Deus, entre os homens e Deus. Então, essa escada representa justamente essa mediação entre o homem, Jacó no caso, e Deus. Então é uma revelação tipológica de que futuramente Jesus cumpriria este papel de mediação, de se chegar até Deus. Então a escada levava até Deus. Quem leva a Deus é Jesus. O próprio Jesus disse que apenas por ele, apenas por seu intermédio, é que podemos chegar a Deus. E veja, no Evangelho de João, e aí nós vamos dar um pulinho para o Novo Testamento. No Evangelho de João, veja que interessante essa revelação tipológica. No Evangelho de João, no capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia aí, o seu manual da vida, como eu costumo dizer, abra sua Bíblia no capítulo 1 de João, versículo 51, onde Jesus falando diz o seguinte: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma nomenclatura que Jesus utiliza, baseado inclusive na própria escritura do Antigo Testamento. É um título, uma nomenclatura que Jesus se utiliza se referindo a si próprio, a ele mesmo, Jesus. Então veja, eu vou ler de novo. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, sobre ele, Jesus. Assim como no sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam, como está relatado neste texto, os anjos subiam e desciam pela escada até Deus. Assim, segundo o próprio Jesus,
os anjos subiriam e desceriam sobre ele, o Filho do Homem. Sobre ele, Jesus Cristo. Então veja, aqui há uma revelação tipológica no relato do sonho de Jacó, apontando para Jesus Cristo, que seria o mediador entre o homem e Deus, e sobre o qual desceria e subiria os anjos do Senhor. Veja como é profunda e como é bela a Escritura Sagrada. E como ela mesma se explica, se revela. Alguns teólogos dizem que no Antigo Testamento está contido ocultamente o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o Antigo Testamento está sendo revelado dentro dele. Então, no Antigo Testamento contém o Novo de forma velada, de forma oculta. E no Novo contém o Antigo de forma clara, esclarecida, revelada. E aqui é uma revelação a respeito de Cristo. É a narração do sonho de Jacó, mas é também uma revelação de Cristo Jesus. Então, Jacó acordou desse sonho, o texto continua dizendo, no versículo 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Veja, Jacó já fazia uma certa adoração ao Senhor, mas ele, embora, como eu já falei aqui, tivesse o coração mais próximo de Deus, ele ainda não tinha entregue completamente o seu coração ao Senhor. Ainda não era assumidamente servo de Deus. Ele respeitava, ele ansiava por Deus, ele desejava fazer a sua vontade, mas ainda faltava algo. E neste momento, veja, ele chama este local onde ele teve o sonho de Betel. Na língua hebraica, eu já falei aqui que o texto do Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte na língua hebraica. Na língua hebraica, o nome Betel, Beit-El, Beit significa casa na língua hebraica, e El é um dos nomes do Senhor, como eu já falei aqui também. Então, Beit-El, que gerou, é um nome composto, né? Beit-El, né, que foi traduzido por Betel, significa casa de Deus, literalmente a casa de Deus. Então, ele chamou o lugar de casa de Deus e fez um voto ao Senhor. Veja, no versículo 20 diz, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Veja, ele já tinha o coração voltado para Deus, porém ainda não tinha assumido o Senhor como o seu próprio Deus. Para ele, o Senhor ainda era Deus de seu pai, Isaac, e de seu avô, Abraão. Mas ainda não era o seu Deus. E a partir deste momento ele faz um voto com o Senhor e disse, se me deres condições de ir e voltar, bem, o Senhor será o meu Deus. Veja, nesse momento, ele se declara disposto a entregar-se por inteiro ao Senhor. E assim nós veremos que ele faz. Porque, meu amigo e minha amiga, não basta ter apenas o coração direcionado a Deus. Não basta, como muitos dizem, mas eu não faço nada de errado, eu sou bom. E o próprio Jesus disse que só o bom só existe um, que é Deus. Mas muitas pessoas, eu mesmo já ouvi isso. Eu não faço nada de errado.
Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de Bíblia porque eu não faço nada errado, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta. Meu amigo e minha amiga, não é suficiente termos o coração bom, termos o coração voltado para as vontades, para as orientações de Deus. É preciso assumirmos o Senhor como o nosso Deus. Assim como neste momento fez Jacó, devemos também, hoje, agora, fazermos o nosso voto e nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado quando uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com sua família, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.